Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. O nosso texto começa no versículo 17, onde diz que Jesus estava em casa. Nós sabemos que Jesus não teve durante todo o seu ministério residência fixa, mas uma boa parte do seu ministério ele ficou em Cafarnaum. Viajava constantemente a pé e ninguém sabia ao certo quando ele estava e quando ele não estava em casa. Neste texto ficaram sabendo que Jesus estava em casa. Aconteceu que Jesus estava ali. Como o ministério de Jesus já estava em andamento há algum tempo, a sua fama já era grande, as pessoas já sabiam do seu poder, da sua capacidade de pregar, de ministrar, de curar. Jesus já era muito conhecido e, correndo a notícia que ele estava em casa, diz o versículo 17 que ajuntou-se ali na casa que Jesus estava em Cafarnaum, provavelmente, talvez a casa de Pedro. Pedro morava em Cafarnaum. Uma multidão, a casa encheu. Estavam ali assentados fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e Jerusalém. Faça um pensamento aqui. A presença de Jesus atraiu líderes religiosos, doutores da lei, de toda a Galiléia, uma região, de toda a Judéia, uma outra região, e de Jerusalém. Estavam ali os doutores, intérpretes da lei, e a casa estava cheia. Nós temos ali uma reunião de mestres. Esses mestres, eles eram muito preocupados com dogmas, com ordenanças. Eles eram verdadeiros investigadores. Creio que nem todos eles estavam ali para receber a palavra de Jesus como a palavra de Deus. Queriam ver, queriam ouvir. É como alguém que tinha curiosidade ou interesse de ver Jesus atendendo, ver Jesus oficiando, ver Jesus aconselhando, ministrando, orientando, falando do céu, falando do Pai, falando de Deus. E eles estavam todos ali reunidos, os mestres reunidos com o mestre dos mestres. Eram investigadores, eram juízes, eram curiosos, em busca de falhas, em busca de erros, ou ver se o que Jesus falava batia com os seus preceitos religiosos. Eu creio que todos sabem que fariseus eram religiosos de uma seita rígida, com muitos costumes, com muitas ordenanças, com muitos não podes, uniformizados, se achavam portadores do direito de conduzir alguém ao céu. E este grupo de pessoas, com mais ou menos essa maneira de pensar, um pouco para lá, um pouco para cá, tinha um pouco de tudo aqui. Mas eles estavam ali na casa com Jesus, mas o texto é claro em dizer: mas o poder estava com ele. Que palavra maravilhosa esta que o evangelista registrou, dizendo: olha, religiosos tinha de todo tipo, de todo gosto. Se alguém gostasse de uma coisa rígida, tinha. Se alguém gostasse mais da lei, tinha. Se gostava de um meio liberal, tinha. A região toda estava representada, os mestres da religião, junto com Jesus. Mas o poder
A autoridade para ministrar e curar a vida estava com Jesus. Agora eu pergunto, o que vale uma religião sem poder? O que vale um Deus que não socorre os seus? Um Deus que não pode, às vezes nem com ele. O que vale uma coisa visível para ser vista, para ser mostrada, para ser muitas vezes indicada, mas se ela não tem poder? É como a lâmpada sem a energia, ela nada é. A lâmpada é a parte visível, a energia é a parte invisível. Mas sabemos que a parte visível sem a invisível, ela nada é. Assim a religião visível, o templo onde os irmãos se reúnem, tudo que se faz num cerimonial, sem o poder de Deus fluindo, sem o invisível, nada é. É uma mera reunião, é mera formalidade, nada pode. Mas aqui diz que Jesus estava ali e o poder estava com ele, o poder para curar, para libertar, para aliviar, para orientar. Jesus estava atendendo. É como um artista que tem a tela, que tem a tinta e tem a capacidade de fazer a obra. Não dá para mostrar a capacidade dele, dá para ver ele. Dá para ver o material que ele vai usar. Mas a arte está dentro dele, está na sua alma. É como uma cozinheira que tem o mantimento para cozinhar e a habilidade para fazer. Não dá para mostrar a habilidade, é uma capacidade, é um poder. Está dentro dela, está na sua vida, na sua alma. Mas não dá para mostrar. O invisível ele pode ser percebido pelo visível. Esses mestres eles estavam sempre procurando falhas, dogmas, ritos. Não é como a gente, não é como eles, pensamos diferente, cremos diferente. Eles viviam procurando culpados, viviam procurando causas, só aumentava a dor dos doentes. Viviam metendo o dedo nas feridas. O que não acontecia com Jesus? Jesus não zangava a alma de ninguém, Jesus não zangava a vida de ninguém. Todo mundo que procurava Jesus com um coração aberto, com uma alma receptiva, crendo que ele era o Filho de Deus, se curvava para ouvi-lo como Deus, saía curado, saía aliviado, saía liberto. Porque Jesus era diferente desses mestres que estavam aqui reunidos com ele nessa casa para ouvi-los. Ele tinha o poder de Deus fluindo nas suas palavras. Não é que ele tinha palavras modernas, ele não tinha métodos modernos, ele não se vestia modernamente, ele não fazia nada de novo, tinha um poder de Deus na vida dele. Mas ele repetia as mensagens de João Batista, ele repetia as mensagens dos profetas do Antigo Testamento. Ele orientava os seus ouvintes a se lembrar do que Deus já havia falado no Antigo Testamento. Mas fazia isso com uma graça, com um poder, que as pessoas que se aproximavam de Jesus encontravam nele cura, encontravam libertação, encontravam alívio. Jesus era diferente de todos os mestres da época. Certa feita, as autoridades romanas mandaram a guarda prender Jesus. E eles voltaram sem Jesus e perguntaram para os guardas, ele estava lá? Estava. Vocês viram ele? Vimos. E por que vocês não prenderam? Eles disseram, nunca vimos alguém falar como ele. Nunca ouvimos palavras como ele fala. A autoridade, o poder de Deus fluindo na palavra de Jesus. E neste texto, Jesus estava em casa, reunido com todos os mestres, e os mestres querendo aprender com o mestre dos mestres. O poder estava com ele. Versículo 18, volte comigo ao texto. O que aconteceu naquela reunião? Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Jesus estava em casa, a casa estava lotada, abarrotada de gente, não tinha lugar para entrar mais ninguém. Era gente de todas as regiões ali para ouvir Jesus, para ver ele operar um milagre, para ouvir a sua palavra. E de repente aparecem uns homens. Versículo 18. Vieram uns homens. Sabemos seus nomes. E eles estavam trazendo um paralítico no leito. E queriam colocá-lo diante de Jesus. O texto é claro. Não dava para entrar pela porta, não dava para entrar pela janela, e ninguém estava disposto a ceder o lugar.
Não adiantava falar, olha, essa aqui é prioridade. Todo mundo que estava ali queria alguma coisa de Jesus, precisava de alguma coisa, foram para lá para receber dele alguma coisa. Se fosse hoje, alguém diria, pega a senha e entra na fila. Espera a tua vez. Não tinha como passar com um paralítico na cama, pela porta, nem pela janela. Queridos, o que nós vemos aqui é alguém com uma fé determinada, mas no exato momento, quando ele procura por Deus, a sua fé é testada. Sabia que muitas pessoas desistem aqui? Muitos morrem aqui? E nós ignoramos porque não conhecemos a palavra de Deus, porque a Bíblia ensina que tudo que nós vamos fazer tem que ser testado. Ninguém consegue fazer nada, nem entre os homens, se não houver um teste. Se você quiser emitir um cheque, alguém vai te pedir a tua carteira de identidade. Ele quer uma prova de que você é o dono daquele documento, que você é o dono daquela assinatura. Todo mundo quer um teste por alguma coisa. Se quiser fazer uma cirurgia, você tem que provar que você tem saúde para isso. Tem que fazer um teste, exames. Você não compra 1 quilo de nada, você não faz nada, você não vai a lugar nenhum se você não for testado. Não sei por que nós entendemos que com Deus às vezes é diferente. Sendo que em toda a história da Bíblia, antes de curar alguém, Jesus sempre testava a sua fé. Jesus sempre dizia, eu posso, se você pode crer. Você pode crer? Eu posso curar. Tudo é possível ao que crê. Chegam os homens ali carregando um paralítico e de imediato a sua fé é testada. Nós encontramos na Bíblia muitas pessoas tendo a fé testada e passando no teste. Encontramos na Bíblia algumas pessoas que têm a sua fé testada e não passam no teste. Chegam tão perto de Jesus e tão longe de Deus. Tão perto da religião e tão longe da revelação. Eu creio que todos que estavam ali eram religiosos. Todos entendidos um pouquinho de alguma coisa de Deus. Mas a revelação de Deus mesmo, nem todos tinham. Talvez a tradição, todos eles sabiam. Talvez todos conhecessem seus fundadores, seus profetas, seus dogmas, suas ordenanças. Mas a revelação de Deus que estava na vida de Jesus, nem todos sabiam dela. E esses homens que se aproximam aqui para interceder por este paralítico que estava na cama, de imediato eles têm a sua fé testada por uma circunstância desanimadora. Eles poderiam olhar para o homem e falar assim, olha, amigo, eu sinto muito, você viu que nós fizemos a nossa parte, carregamos você, agora não tem como, a casa está cheia. Não dá para entrar, ninguém vai ceder o lugar para uma cama, casa pequena, casa da época. Eles poderiam simplesmente fazer como nós estamos acostumados a ouvir da religião. Quando a situação é muito difícil, passa a bola, procura uma outra, procura um outro especialista, vá num outro endereço, vá mais longe, pague mais caro. Não me lembro de ter lido alguma vez na Bíblia que Jesus transferiu o problema. Muitas vezes ele não resolveu o problema de imediato. Jesus disse muitas vezes sim, disse muitas vezes espere e disse muitas vezes não. Disse muitas vezes é agora, é já, e outras vezes ele curou depois, mas nunca transferiu um problema. Às vezes ele tinha poder para operar, mas a pessoa não tinha fé. Ele esperava ela crescer na fé e depois o milagre acontecia. E nós temos um exemplo de alguém que intercede, de alguém que tem a sua fé testada numa circunstância constrangedora, desanimadora, mas não desiste. Marcos 5:35 é aquele texto que fala de Jesus indo rapidamente para a casa de Jairo, porque a sua filha estava para morrer, e no meio do caminho ele foi interceptado por uma outra mulher que sofria. E chegaram os amigos de Jairo, incrédulos, e falaram para Jairo assim, olha, não incomode mais o mestre, tua filha já está morta. Se Jairo desse ouvido aos seus amigos, ele perderia sua filha. É uma outra situação de alguém que tem a sua fé testada no pior momento da sua vida. Sua filhinha de 12 anos estava para morrer. E alguém diz, para de incomodar Jesus, deixa ele seguir o seu caminho, ele está muito ocupado. Tem muita gente para atender, tua filha já morreu. Jesus não gostou dessa notícia e falou, não dê ouvido a eles. Você estava crendo até agora, continue crendo, crê somente. Não desista de crer. E às vezes a nossa fé é testada por circunstâncias adversas,
Às vezes a nossa fé é testada por amigos de Jairo. De repente Deus fala uma palavra tão animadora no seu coração e no dia seguinte aparece um desses amigos e arranca essa palavra com uma outra palavra, roubando a fé. Eu tenho que escolher em quem eu vou crer, para quem eu vou dar ouvido, para os amigos de Jairo. Muitas vezes a sua fé é testada até mesmo no meio do povo de Deus. Às vezes falta simpatia no nosso meio para acolher os que sofrem. Sim, vou dar um exemplo. Mateus 15, 23, fala de uma mulher cirofenícia, que tinha um problema na sua casa, estava intercedendo por alguém, e ela vinha gritando atrás de Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Sabe o que os discípulos falaram para Jesus? Senhor, manda essa mulher embora, vem gritando atrás da gente. Está atrapalhando. Não mandou curar, não mandou atender, falou, manda ela embora. É cirofenícia. Não é nem crente, não é nem judia, não é nem filha de Abraão, é pagã. Manda ela embora. Mas Jesus não deu ouvido ao que os discípulos falaram. Jesus se virou e atendeu a mulher. Não atendeu na hora que ela quis. Não fez do jeito que ela queria. Não atendeu os seus berros só porque ela gritava. Mas Jesus atendeu porque ela foi persistente na sua fé. Ela não parou quando a sua fé foi testada. Mesmo sendo uma mulher cirofenícia. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo de 3 a 6, nós encontramos alguém tendo a sua fé testada pela demora de Deus. Maria, quando intercedeu por seu irmão Lázaro, que estava com febre para ele não morrer, Jesus falou que ia, não chegou a tempo, ele morreu, velou, sepultou, veio 4 dias depois. Como é que fica a fé de alguém que crê em Deus e ele não vem na hora que você mais precisa? Ele não anda no meu e no seu relógio. Ele não atende no meu e no seu horário. Tem o horário dele. Quando ele chegou, Maria foi dizer para ele, Senhor, chegou tarde. Ele falou, já não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Mas agora meu irmão já morreu. Também já não te disse que quem crê em mim, ainda que morra, viverá? Eu sou a ressurreição e a vida. Para Jesus curar a febre e levantar um defunto é o mesmo problema. Como aconteceu? Quantas vezes nós temos uma fé que intercede, mas de repente a porta está fechada, a casa está lotada, não me sorriram, não me trataram bem, não me disseram o que eu queria ouvir, não foi bem isso que eu pensei, a minha fé é testada e eu desisto aí. Nós aprendemos neste texto que estes homens, estes anônimos homens, eles tinham uma fé em Deus e quem tem fé em Deus não vê portas fechadas. Eles tinham uma fé em Deus e onde há fé em Deus sempre há uma solução. Em um tempo ou em outro, de um jeito ou de outro. Não conheço um caso de alguém que tenha uma fé legítima em Deus e que não teve de Deus a solução. A Bíblia apresenta casos e casos. Até como eu já disse, de alguém morto depois de 4 dias. E Jesus chegou lá serenamente. Já não te disse que se você crer em mim, como diz as Escrituras. Ele não disse, já não te falei se você crê em mim do seu jeito, do jeito que te ensinaram, com a tua tradição, com o teu coração, do jeito da tua cabeça. Se você crer em mim, como diz as Escrituras, você vai ver que não tem morte. Não tem situação difícil, não tem caso perdido. Onde há fé em Deus, não há portas fechadas. Onde há fé em Deus, o Deus vivo e criador, sempre há uma solução. Mas nós somos, às vezes, relapsos, desistimos quando a coisa complica. Quando a situação é constrangedora, quando os amigos de Jairo aparecem, quando falta simpatia para com a nossa pessoa, quando de repente Deus demora. Dá a impressão que ele não está vendo o nosso sofrimento lá de fora da casa. Mas continuando o texto, versículo 20, diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. A primeira parte do versículo diz, Jesus viu a fé deles. Olha que coisa interessante, eles não foram apresentados, não entraram na casa, não ficaram diante de Jesus, não fizeram perguntas difíceis, não foram notados, e diz o texto que Jesus viu a fé deles.
Nós temos motivos de sobra para crer que Deus vê a fé de qualquer pessoa, mesmo quando ele ainda não foi oficialmente apresentado a Deus. Quantos casos nós temos na Bíblia de alguém intercedendo por alguém, de Abraão por Ló, de Moisés por Israel, de Paulo por Onésimo, de Jesus por Pedro? Alguém intercedendo e Jesus vendo a fé deste que intercede. Jesus viu o sacrifício, porque aqueles homens, vendo as portas fechadas, a janela fechada, conseguiram, nas casas da época, uma cobertura bem diferente de hoje, bem mais fácil de destelhar. Era comum também ter uma escada que dava acesso ao telhado. E eles rapidamente entraram na casa pelo telhado e desceram a cama exatamente onde estava Jesus. Eles queriam colocar aquele homem diante de Jesus para ver o que Jesus ia falar, o que Jesus ia fazer. Se você estivesse dentro da casa, o que você diria? As casas da época tinham telhados de palha com barro. Imagine destelhar uma casa assim, o desconforto que não causa lá dentro. Quanta murmuração, talvez quanta reclamação, quanta gente não tentou levá-los a desistir. Estavam sendo inconvenientes, estavam atrapalhando a reunião, só tinha gente nobre lá dentro da casa, eram os mestres e os mestres. Mas como eu disse, a fé não vê portas fechadas, a fé sempre viu um caminho. E eles estavam determinados em colocar aquele homem diante de Jesus, e desceram o homem diante de Jesus, e diz o texto que Jesus viu a fé deles. Eu creio que os 4 homens não entraram na casa, desceram a cama lá, o paralítico. Mas Jesus viu a fé deles. Eles estavam intercedendo. Como eu creio que Jesus vê a fé em qualquer coração, mesmo naqueles que estão enganados. Alguém diz, mas se a pessoa tiver uma grande fé e ele não conhecer o Senhor, é impossível, Deus o alcançará. Porque Deus é onipotente, porque Deus é onipresente, porque Deus é onisciente. E se a Bíblia diz que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus tenha conhecimento, será que passaria desapercebido de Deus alguém que crê nele? E viveu uma vida inteira crendo nele e ele não tomou conhecimento dessa pessoa? É impossível. Se ele tem uma fé viva em Deus, o Deus único Criador, Deus arrumará um modo de alcançá-lo. Deus colocará alguém no seu caminho. Deus colocará alguém para lhe passar um e-mail, um telefonema, um folheto, uma mensagem. Deus vai falar com ele em sonho, no seu coração, na sua consciência, no seu pensamento. Deus vai falar com ele através da natureza. Deus tem muitas maneiras de alcançar uma vida que crê nele. Porque o texto diz que Jesus viu a fé. E eu vejo ao longo da Bíblia que Deus procura. Está escrito na Bíblia, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Parece Deus olhando na terra, pelos 4 ventos da terra, e procurando. Procurando fé. Procurando ver alguma coisa. E às vezes nós achamos que Deus está distante. Não é que Ele está distante, é que às vezes Ele olha na nossa vida e não vê nada. Às vezes Ele olha no nosso altar e não vê uma oferta. Às vezes Ele olha no nosso coração e não vê uma fé. Às vezes Ele olha na nossa vida e não vê muita coisa, Ele vê só interesses pessoais. Eu creio que a maioria dessas pessoas que estavam ali, eles estavam como investigadores, ou então pessoas interessadas em ver Deus no projeto deles. Não interessados no projeto de Deus. São pessoas que às vezes Deus olha na vida e não vê muita coisa. Vê o interesse de Deus na vida deles. Mas nunca pararam para perguntar, Deus, a minha vida te serve para alguma coisa? Se eu sou obra das tuas mãos, se o Senhor me fez, se eu sou feito por ti e para ti, tem alguma coisa que eu posso fazer de bom? Eu posso carregar um paralítico? Eu posso carregar uma cama? Posso interceder por alguém? Será que o Senhor não precisa de uma lágrima minha por alguém? Será que o Senhor não precisa de uma palavra minha? Será que eu não posso dar um passo? Às vezes Deus não vê nada, é só coisas nossas mesmo. E reclamamos, Deus parece estar tão distante da minha vida. É que Ele vem no seu altar e não encontra nada. E Ele vai no outro altar e às vezes não encontra nada. Mas quando Ele encontra a fé, Ele vê. Quando Ele encontra a reverência, quando Ele encontra a sede, quando Ele encontra desejo, quando Ele encontra uma alma sedenta, quando Ele encontra alguém atencioso. Ele sempre tem uma palavra para falar, Ele sempre tem um caminho para mostrar, Ele sempre tem uma cura.
Mas quando Ele nos encontra cheios, Ele não tem mais o que colocar em algo que já está cheio. Quando nós já temos direção, já temos proteção, já sabemos o que fazer, já sabemos para onde ir, não consultamos ao Senhor, um copo cheio não cabe mais nada dentro. Deus não tem mais o que fazer. Ele vem, olha, mas não vê nada. Aqui diz que Ele olhou e viu. Engraçado que a Bíblia diz que a fé não se vê. Que a fé não pode ser vista, mas Jesus viu a fé deles. O que Jesus viu foi atos de fé. Porque toda fé genuína, ela é acompanhada de atos. Toda fé verdadeira, ela leva a pessoa a movimentar-se, a tomar direção, a tomar decisão, a escolher, a fazer escolhas. A Bíblia chama de fé morta, aquela fé que a pessoa diz, creio que Deus existe, e daí? Eu creio que Deus é bom, e daí? Do mesmo jeito que eu creio que o mar está lá na praia, e daí? Isso não muda nada. Do mesmo jeito que eu creio que o sol vai brilhar amanhã. A fé verdadeira, a fé genuína, a fé que vem do Espírito, ela nos leva a agir, a fazer. E Jesus viu a fé deles. Versículo 21. E disse para o paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Se nós estivéssemos ali participando naquela sala, prestando atenção, vamos ver o que ele vai falar agora. É o Filho de Deus. Foi colocado um paralítico numa cama. Será que ele vai repreender? Falar que falta de educação, que falta de ética? Será que ele vai mandar o homem e vai dizer, não é assim que você recebe alguma coisa de Deus? Você tem que ter uma outra postura. O que Jesus vai falar? Ele vai abrir a sua boca e ele vai dizer. E para a decepção da maioria, Jesus olha para o homem e diz, viu a fé deles? Eu creio que com a fé deles estava incluído a fé do paralítico. Ele concordou que fizessem isso com ele. Ele olha para o homem e diz, filho, estão perdoados os teus pecados. Para quem está investigando para ver se ele vai falar alguma coisa, concordar ou discordar da religião da época, eles ficaram frustrados. E diz o versículo 21, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Decepcionados agora com Deus, eles começam a murmurar no seu coração. Para a visão deles, Jesus não era tão grande assim para perdoar pecados. Só Deus pode fazer isso. Estou sabendo que ele é um bom pregador, estou sabendo que ele opera alguns sinais, que ele cura. Mas agora, querer olhar para a pessoa e falar, perdoados estão os teus pecados, isso já é demais. Será que ele está pensando que ele é Deus? Pode acreditar, queridos, muitas pessoas tropeçam aqui, porque Deus se apresenta para eles bem menor do que eles imaginam. Quase todo ser humano está preparado para receber Deus, se Deus vier na sua glória. Eles tropeçam porque Deus, para alcançar o ser humano, se fez homem, ficou do tamanho do homem, frágil como homem, falando a língua do homem, olhando nos olhos dos homens, pregando uma mensagem compreensiva ao homem, e o homem, quando vê Deus vindo em forma de homem, mensagem de homem, com palavra de homem, não acredita que é Deus. A maioria das pessoas que tiveram a sua fé testada e rejeitaram Jesus, é porque duvidaram que ele era o Filho de Deus. Não pode ser. Um homem que come como a gente, que veste como a gente, que fala o hebraico como a gente, da nossa estatura, parece tão igual, parece tão pequeno, não pode ser Deus. Talvez se fosse um anjo brilhante, refulgente, com palavras, com voz de trovão, todo mundo cairia a seus pés. O homem gosta de êxtase, o homem gosta de coisa mirabolante, o homem gosta de poder, o homem gosta de coisas fantásticas. Mas Deus, sabendo que o homem caiu e não pode chegar até Deus, ele deixou de ser Deus, se fez homem e veio até o homem. É o mistério da encarnação. Deus deixando de ser Deus, passando pelo ventre de Maria, se tornando homem para alcançar o homem. Deus não quis ficar lá de cima, como os religiosos que estavam ouvindo ele, apontando o dedo e procurando falar, dizendo, vocês são culpados. Por que está na cama? Alguma coisa você fez. Que família que é a sua? De que tribo que é a sua? Qual é a tua culpa? Qual é o teu pecado? Qual é o teu erro? Você nasceu no lar errado, você nasceu na nação errada, você nasceu na casa errada. Você escolheu a profissão errada. Procurar falhas não tira a dor de ninguém. Deus não quis ficar do céu olhando para o homem e dizendo, que vergonha! Olha o que você fez com a tua vida.
Deus deixou de ser Deus, se fez homem e veio em encalço do homem, se tornando um homem para olhar nos seus olhos e ministrar do seu coração para o coração do homem. Que pena que no maior ministério do amor de Deus o homem tropeça aí. Ele não acredita que Deus se fez pequeno para alcançá-lo. Ele acha que é ele que tem que fazer algo grandioso para impressionar Deus. É o contrário. O homem não tem que fazer nada para Deus. Ele tem simplesmente que perceber, reconhecer e aceitar o que Deus está fazendo por ele. Porque não há nada de bom que ele possa fazer para salvá-lo. Não tem nada de bom que eu possa fazer por mim mesmo, nem você por você. A não ser que Deus faça em nós, como eu disse, alguém intercedendo por alguém. Mas se tirar tudo que Deus faz na vida do homem, deixar o homem fazendo por ele mesmo, ele não pode fazer nada de bom por ele e nem por ninguém. E aqui que vem o ministério da piedade, aqui que vem o mistério da encarnação. É aqui que é manifesto o amor de Deus e é exatamente aqui que o homem tropeça. Ele vem preparado para ouvir Deus, como se Deus tivesse que impressioná-lo. Ele vai fazer um milagre, ele vai fazer uma oração que eu nunca ouvi, ele vai fazer algo grandioso, e aí sim eu vou falar, ah, Deus, o Senhor me convenceu. Agora eu vou crer. Como se ele estivesse fazendo um grande negócio para Deus, crendo em Deus. Eles achavam que Jesus era muito pequeno. Eles achavam que o que Jesus falou não podia ser comprovado. Perdoados estão os teus pecados? Como é que eu vou saber se foi perdoado ou não? Eu quero ver o paralítico andar. Quero ver ele falar alguma coisa que eu possa comprovar com os meus olhos. Quase todo mundo está preparado para crer em Deus se Deus convencê-lo através dos olhos. Se Deus fizer alguma coisa grandiosa para os seus olhos, ele vai crer. Mas se ele não puder comprovar através dos olhos, e a Bíblia fala que toda a fé que vem através dos olhos não é fé, é incredulidade, é falta de fé. Porque fé é crer primeiro para ver depois. Ver primeiro para crer depois é falta de fé. Ah, se eu ver, eu creio. Isso é falta de fé. Jesus disse para Tomé, não seja incrédulo. E Tomé havia dito exatamente isso. Se eu colocar os meus dedos lá onde eu vi o cravo ou a lança no seu lado, aí eu creio. E Jesus falou, isso é incredulidade. Queridos, eles eram pequenos e queriam que Jesus fizesse um milagre pequeno. Eles queriam simplesmente a cura do corpo. Às vezes, o ouvido de uma alma ferida, ele só ouve o que quer. Deus pode falar o que quiser, ele só vai ouvir o que ele quer ouvir. Quando uma alma está ferida, quando um ouvido está agravado, comprometido, ele pode escutar tudo, ele só vai dar ouvido ao que ele quer. Parece que nós temos mais percepção para as coisas ruins do que para as coisas boas. Às vezes Deus fala tanta coisa importante ao nosso coração e uma coisa errada que nós ouvimos, essa encontra lugar no nosso coração. De repente a gente sente tanto perfume no ministério de Jesus, mas o menor sintoma de mau cheiro que você vê na obra já compromete tudo. Parece que o nosso olfato percebe mais mau cheiro do que perfume. Parece que nós vamos para a palavra, ou para o meio, ou para a busca, mais vendo falhas e erros. Eram mestres, investigadores, procurando falhas. Deus estava ali para curá-los, para revelar, para responder qualquer pergunta, para mostrar caminhos, para curar qualquer tipo de problema no espírito, na alma e no corpo. E eles estavam investigando Jesus, medindo ele de cima e embaixo, avaliando suas palavras, como narinas que só procuram mau cheiro. Nunca percebem o perfume. Como ouvidos que só ouvem coisa ruim. Nunca percebem uma palavra boa. Como criaturas que só percebem o mundo caído. Nunca têm percepção para o Criador. O mundo está repleto de criaturas de Deus que não acreditam em Deus. Elas têm na sua própria formação evidências do Criador. Ela tem na sua própria consciência, na sua própria razão, no seu próprio sentimento, na sua própria capacidade de viver, evidências de um Criador. Mas ela se nega a perceber o Criador. Mas percebe todos os dias o matador, o tentador, o diabo, o acusador. Ele é real, ele existe. Mas antes dele, Deus existe primeiro do que todas as coisas. É que às vezes não temos essa sensibilidade de perceber as coisas boas. O mal existe, ele está aí. O mau cheiro existe em todo lugar. Onde tem o ser humano, ele existe.
As coisas erradas acontecem onde tem ser humano, ela acontece. Mas também Deus está operando na terra. Deus está fazendo grandes coisas. Deus está falando. Deus está revelando. Deus está agindo. Por quê? As pessoas não percebem o perfume. Porque elas não entendem a mensagem. Porque elas não percebem o Criador. A Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Jesus viu que eles estavam interessados na operação de Deus. Aqueles homens não estavam ali para testar, eles vieram para buscar uma cura. Eles estavam com uma fé viva em Jesus, e Jesus viu a fé deles. Por isso olhou para o homem e falou: os teus pecados estão perdoados. E agora eles entraram num verdadeiro colapso na sua alma. Estavam perdidos com o ministério de Jesus, porque Jesus não parecia ser tão grande para falar aquelas palavras. O que Jesus disse de errado para desmoralizar ou para roubar a fé deles? Nada. Sabia que salvar e curar vem da mesma palavra no original? Se eu falar que Jesus Cristo cura, alguém fala: cura? Se eu falar que Jesus Cristo salva, fala: salva do quê? Sabe por quê? Salvar não dá para comprovar com os olhos, curar dá. Olha, Jesus Cristo te cura. Cura, então eu vou lá. Ele cura? Cura. Olha, Jesus Cristo te salva. Ah, salva. Como é que eu vou saber se ele salvou ou não? E a palavra traduzida para curar e salvar é a mesma. É que curar está falando do corpo e salvar está falando de curar o espírito e a alma. Cura interior. Cura das emoções, cura dos sentimentos, cura no espírito. Para separar a parte material da parte espiritual, o corpo da alma e do espírito, foi traduzido curar e salvar. Mas é o mesmo tronco, é a mesma palavra. Mas isso mexe com a nossa capacidade investigatória. Ah, curar eu posso comprovar, salvar não. Mas diz o texto no versículo 22, que Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Estavam perdidos nos seus pensamentos. Mas Jesus, conhecendo o pensamento, Jesus vendo que aquelas pessoas estavam totalmente decepcionadas com ele, não era isso que elas queriam ouvir, não foi isso que elas vieram para ver, nem para ouvir. Faria uma propaganda negativa de Jesus, dizendo que ele não é um bom mestre, que ele não fala com profundidade, que Jesus não passou pelo corredor da religião deles, que Jesus não passou pela fé deles, que Jesus não passou pela compreensão deles, que ele fez tudo diferente, que ele foi muito prepotente, que ele quis perdoar pecados. Posso imaginar o comentário do momento seguinte. Mas Jesus, sabendo o que estava acontecendo no coração deles, perguntou: por que vocês estão arrazoando aí no vosso coração? Remoendo, questionando, murmurando. O que é mais fácil dizer? Versículo 23. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? Uma pergunta de Jesus. Quem quer responder? Responda para o seu coração. O que é mais fácil? Estava pensando sobre isso hoje. O que é mais fácil para Deus? Curar alguém ou perdoar os seus pecados? Um homem natural vai dizer: é mais fácil para ele perdoar pecados, não pode ser comprovado. Agora curar, não, ele vai ter que fazer o paralítico andar. Quero ver a sua perna atrofiada voltar à normalidade. Quero ver os seus nervos estalarem. Quero ver o osso crescer. Quero ver alguém que nunca andou andar. Se a resposta for é mais fácil salvar como eles queriam e mais difícil curar, eles estavam enganados. Porque curar, muita gente pode curar. Agora salvar, só Jesus pode salvar. Curar, até o diabo pode curar. Não que ele tenha prazer em curar. Muitas vezes ele cura uma coisa para matar uma alma inteira depois. Ele cura para impressionar. Ele cura para prender. Ele cura para cativar. Mas ele não tem um coração bom para curar. Jesus disse, eu estou dizendo porque Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Não tem bondade nele. Mas que ele tem poder para curar, ele tem. Quando Moisés fez milagres no Egito, os magos encantadores de Faraó fizeram os mesmos milagres. A Bíblia fala de alguém operando sinais e maravilhas pela eficácia de Satanás. A Bíblia fala de alguém criando doutrinas religiosas que são ensinos de demônios. Parece de Deus. Se a pessoa não ouvir Deus, ele vai pensar que é Deus. Então curar, muita gente pode curar. Curar uma dieta pode curar. Uma mudança na alimentação pode curar. Um tratamento pode curar. Uma cirurgia pode curar.
Muita coisa já se fez em prol da cura. Agora, salvar, só Jesus pode salvar. Sabe por quê? Porque para curar, Jesus não tinha que ser homem. Ele podia mandar um anjo. Ele podia curar do céu. Qual o problema do homem? Ele está doente? Ele quer cura? Jesus podia curar sem morrer na cruz do Calvário. Ele podia vir aqui como homem, ter uma vida humana tranquila, e não tinha que morrer na cruz do Calvário. Ele podia curar. Jesus curou muita gente antes de morrer, mas não teve como salvar ninguém sem morrer. Nunca nenhuma alma saiu das profundezas da morte antes de Jesus morrer, vencer a morte e ressuscitar. Jesus estava dizendo, é muito mais difícil salvar. Só Deus pode salvar. Agora, curar, qualquer um pode curar. Não é que é fácil, mas muita gente pode. Tem muita gente curada neste mundo que não foi curada por Deus. Curada pelos homens. É uma sabedoria que vem de Deus, mas através da atuação humana. Tem muita gente curada por uma disciplina própria. Agora, não tem ninguém salvo neste mundo por meios próprios. Não existe. Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, não teve ninguém salvo. Diz a Bíblia que ele foi o primeiro. Jesus foi o primeiro dos homens que desceu à região dos mortos e saiu de lá vivo para nunca mais morrer. Só depois dele é que a morte foi vencida, porque Jesus venceu a morte. E agora ele pergunta, o que vocês estão pensando? Que é mais difícil curar do que salvar? Vocês estão enganados. É muito mais fácil curar do que salvar. Para Deus foi muito mais difícil salvar do que curar, porque só Deus pode curar. Mas para que vocês saibam, para que saibais, que o Filho do Homem, veja que ele não disse o Filho de Deus, porque o homem tropeça em Jesus homem, ele não tropeça em Jesus Deus. Quando o homem vê poder, ele logo crê. Mas quando ele não vê poder, quando ele vê obra humana, Deus usando homens, palavras humanas, mensagens humanas, Jesus sendo homem, aí ele tropeça. Ele acha que tudo isso é muito pequeno para ser de Deus. Mas para que vocês saibam, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Olha que profundo. Ele teria que dizer isso, na minha compreensão humana. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para curar, eu vou mandar ele levantar e andar. Mas ele não disse isso. Para vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem, mesmo sendo homem, mesmo vocês não acreditando que eu sou Deus, mesmo vocês não acreditando que Deus se fez homem, para vocês entenderem que eu tenho autoridade, eu quero que vocês entendam que eu tenho autoridade para perdoar pecados e não só para curar enfermos. Porque as pessoas que mais procuram Deus para os seus feitos são as que mais se distanciam de Deus quando o assunto é salvação. As pessoas que mais querem algo de Deus para o seu projeto de vida são as que mais correm de Deus para entregar a sua alma para Ele. Para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados e salvar a alma do homem, você aí, levanta e anda. E o homem ficou de pé e levantou e andou. É isso que Jesus quer que nós entendamos, para que saibais que se Jesus falou que você está perdoado, ninguém mais pode falar que você está condenado. Que se Jesus falou que você está salvo, você está salvo. E se Jesus não disse que você está salvo, ninguém pode salvá-lo. Porque não há como ser salvo fora de Jesus. É o único que veio, morreu e ressuscitou para reconciliar o homem com Deus. Porque o problema do homem não é enfermidade, o problema do homem é morte eterna. Se Jesus me curasse de todos os meus males, mesmo assim eu morreria um dia. E depois? E Deus tem um projeto muito maior do que nos curar. Ele tem poder para curar também. Mas Ele está preocupado com a vida eterna, porque a vida humana se comprometeu e não passa de um século. Mas a outra entrará pela eternidade da eternidade para todo sempre com Deus. E é essa vida que interessa a Deus. Ele falou, eu vou fazer um milagre aqui só para vocês entenderem que eu tenho poder para perdoar. Porque Jesus não quer pessoas caindo aos seus pés, porque Ele tem poder para curar. Não sei se você está me entendendo. Jesus curava e dizia, não quero uma fila de 2.000 pessoas aqui amanhã para ser curado, depois dar as costas e nunca mais voltar. Eu creio que é por isso que Deus não cura muitas vezes hoje, porque no dia seguinte terá uma multidão para ser curado e irão ir embora. Não terão o menor interesse em Deus.
Agora, se é para você aprender, se é para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder para salvá-lo eternamente, para perdoar pecados, então eu vou dizer o que vocês estavam esperando. Eu vou mandar o paralítico levantar e andar. Mas só vou fazer isso para vocês crerem que eu tenho poder para perdoar pecados na terra. Eu tenho autoridade para reconciliar o homem com Deus na eternidade. Vou curar só para isso, para você entender isso. Porque o paralítico vai andar, vai ter problema como todo mundo tem. Um dia os seus órgãos ficarão velhos, eles falirão e ele morrerá. E se ele não tiver Jesus, não adiantou nada. A sua morte só adiou um pouquinho. Ela só foi 10 anos para frente, 20 anos para frente. Numa eternidade, o que é isso? É como se alguém dentro de um plano humano perguntasse para você: que hora você prefere morrer, às 9 ou às 9h05? Coloca a eternidade de Deus dentro do calendário humano, numa pálida comparação. É como se alguém dissesse para você: você pode escolher a hora da sua morte. Que hora você quer morrer? 9 ou 9h10? O que você diria? Quem quer morrer às 9? Quem quer morrer às 9h10? Ninguém quer morrer. É exatamente isso que Jesus está me ensinando. Não adianta curar agora e daqui 20 anos você está sem Deus novamente. É preciso perdoar os seus pecados. A cura começa na alma. Deus restaura o espírito, que restaura a alma, que restaura o corpo. E quando Deus cura o coração vira um templo. E Deus habita. E aí Deus cura a casa inteira. E o mundo vira um paraíso. E nós entramos na eternidade pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Se Ele curar só o meu braço, só a minha perna, só o meu fígado, só o meu rim, não adianta nada, que uns dias complica de novo. E para quem tem uma vida eterna, morrer 20 anos antes ou 20 anos depois não muda nada. Para vocês entenderem que eu tenho poder, então eu vou fazer isso. Versículo 25 diz: imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Que gostoso você ir num lugar que Jesus está, ver Ele atendendo, oficiando, ministrando e voltar para casa glorificando a Deus. Vou repetir: glorificando a Deus. Tem gente que volta para casa dizendo: aquela igreja é boa. Você está glorificando a pessoa errada. Aquele pastor é bom. Você não sabe a besteira que você está falando. Ah, eu gostei do louvor, eu gosto daquele ministrante, eu gosto daquele diácono, eu gosto daquele obreiro. Não. Você tem que ir aonde Jesus está, ouvir a mensagem dele, mesmo sendo falada pelos homens, mas você tem que perceber a sua palavra e voltar para casa glorificando a Deus. Porque Deus tem este poder de operar no meio dos homens, sendo Deus. Deus opera no meio das coisas pequenas. Deus opera nas coisas insignificantes. Diz a Bíblia que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas desprezíveis para confundir as grandes. Deus escolheu as coisas tolas para confundir os sábios. Sabe por quê? Para ninguém se gloriar e falar: é claro que Deus tinha que fazer, olha como eles são bons. Diz que Deus não pegou as coisas grandes, Ele pegou as coisas pequenas. Deus opera na simplicidade de uma oração. Deus salva na simplicidade de uma mensagem. Deus opera na simplicidade de um pedido. Jesus não tinha templo. Jesus operava debaixo das árvores, num barquinho, na rua, numa casa. Não tinha trono de ouro, não tinha púlpito carpetado. Jesus operava na simplicidade. Por isso muita gente às vezes não acreditava que Ele era o Filho de Deus, porque Ele era muito simples. Mas o poder estava com Ele. Se você achou uma boa igreja, glorifica a Deus. Se você achou uma boa mensagem, glorifica a Deus. Mas nunca se esqueça, o poder estava com Ele. E ainda hoje nós temos que dizer: o poder está com Ele. Nós temos que voltar para casa glorificando a Deus. Diz que todos que estavam ali na casa, versículo 26, ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Todos davam glória a Deus. Que pregador excelente. Como é gostoso falar de Jesus atendendo. Chegaram ali como investigadores, procurando falhas. Jesus viu que eles se perderam nos seus pensamentos, ministrou no coração deles, eles entenderam o plano de Deus, voltaram para casa
glorificando a Deus. Problemas para entrar na casa, problemas para permanecer na casa, problemas para ouvir Jesus, mas voltaram dando glória a Deus. Eu digo, problemas para entrar na igreja, problemas para permanecer na igreja, problemas para ouvir Deus no culto, mas nós temos que voltar para casa glorificando a Deus, porque quem tem fé em Deus, não há portas fechadas. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar essa palavra orando. Não distraia o seu pensamento. A única diferença da mensagem com a oração é que na mensagem Deus fala conosco, na oração nós falamos com Deus. Até agora nós ouvimos a palavra de Deus. Agora nós temos a oportunidade de falar a Deus. Quem sabe ouvindo Deus, você sentiu vontade de falar alguma coisa para Ele? Quem sabe Jesus vai ver alguma coisa no seu coração? Quem sabe Jesus vai ouvir alguma coisa dos teus lábios? Quem sabe Jesus vai ver uma fé que toma decisão? Uma fé que te leva a movimentar-se? Uma fé que te leva a agir? Tudo isso acontece muito simplesmente, mas com o poder e a autoridade de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, inclina os Teus ouvidos para ouvir cada coração agora, Senhor. Oh Deus, agora, Senhor, enxuga as lágrimas, conforte o coração ferido, cura a vida, Senhor, cura a alma, cura o espírito, restaura o Teu povo. Tu sabes, ó Deus, o que cada um precisa de Ti neste momento. Ouça, ó Deus, o clamor do Teu povo. Ouça, ó Deus, o pedido do nosso coração. Abra, ó Deus, os olhos do nosso entendimento. Abra, ó Deus, o nosso coração para a percepção da Tua palavra, do Teu agir. Venha sobre o Teu povo agora o Teu toque restaurador. Atenta, Senhor, agora. Atenta, Senhor, para o clamor deste lugar. Atento, ó Deus, para a oração que é feita neste lugar agora. Senhor, esta vida que Te recebe como Salvador, perdoa os seus pecados. Escreva o seu nome no livro da vida. Deus, comece um novo tempo nesta vida hoje. Endireita os seus caminhos. Cuida, Deus, do seu destino, da sua sorte. É o Teu povo, Senhor, que tem prazer em estar na Tua casa, Te louvando, Te adorando e enaltecendo o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus.